Orla de Copacabana, restaurantes fechados pela Comissão de Segurança Alimentar da Alerj, em parceria com a Vigilância Sanitária. As irregularidades foram constatadas pela deputada Lucinha, presidente da comissão e que é a convidada do Alerj Entrevista de hoje. Também vamos falar sobre as iniciativas da parlamentar para ajudar o governo a minimizar a crise econômica do Estado. Deputada, muito obrigada pela sua presença aqui na Alerj Entrevista. Vamos começar a falar sobre a atuação da Comissão de Segurança Alimentar da Alerj. 2 restaurantes na Orla de Copacabana, um tempo atrás, foram interditados pela comissão, um com 140 quilos de alimentos impróprios para o consumo, o outro com 70 quilos. Quais foram as principais irregularidades, além dessa questão dos alimentos impróprios, encontradas nesses locais? Bem, primeiro eu queria agradecer, esse convite de estar aqui na TV Alerj. Esse bate-papo informal é sempre muito importante, e eu acho que o cidadão que nos assiste pela TV Alerj, ele tem que estar atento realmente, porque as condições sanitárias que nós encontramos nesses restaurantes, muitas delas são coisas surpreendentes. Você está como exemplo 2 restaurantes que há pouco tempo foram vistoriados, e são vistoriados pela Comissão de Segurança Alimentar, acompanhados da Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro, que é acompanhada de 2 técnicos e inclusive um engenheiro, um médico veterinário. Nós visitamos o Mondego, que fica na Avenida Atlântica, e chegando lá nós ficamos surpreendidos da falta de higiene de todo o espaço da cozinha. As panelas com aspecto todo deteriorado, todas elas empretecidas, o engorduramento de todo o chão, que você tinha que se preocupar até de escorregar, que poderia escorregar e cair. Vimos também a questão dos produtos com data de validade vencida, e nos assustou muito de ver as condições também do trabalhador, as condições precárias, quer dizer, eles não tinham nenhum local para poder trocar de roupa adequado, e o banheiro estava em péssimas condições, porque como é que pode ter um banheiro para o funcionário no final do espaço reservado para fazer o preparo do alimento, que no caso é a cozinha. É quase que um banheiro dentro da cozinha. É a continuação da cozinha, você tem um banheiro que deveria ser utilizado pelos funcionários. Nós não encontramos outra saída, a não ser através de todos os aspectos que nós verificamos no local, os alimentos com data de validade vencida, fazer a pesagem e utilizamos aqueles alimentos todos com criolina, água sanitária, e nessa pesagem ficou demonstrado que o restaurante estava cometendo graves erros em função da falta de higiene, que tinha também a questão das baratas, a questão do engorduramento, e definimos que a melhor situação seríamos fechar, interditar o restaurante Mondego, que foi na Avenida Atlântica. E o segundo restaurante, que foi um restaurante chinês, chamado Chongqing, também na Avenida Atlântica, que nós também descobrimos lá a falta a preservação dos alimentos, muitos alimentos deteriorados, um cheiro muito ruim da carne, eles utilizam muita carne de porco, Então aquela carne de porco meio esverdeada, muitos alimentos que não tinham data de validade, alguns alimentos que estavam com aspecto muito ruim, e também, através da vigilância sanitária, nessa visita técnica, achamos melhor, de alguma forma, contribuir para que o cidadão possa ter o seu direito preservado, no sentido de interditar por tempo indeterminado, até que o dono do restaurante venha a fazer as obras necessárias para que evite barata, rato e alimentos impróprios, como também a parte dos congelados, que preocupa muita gente. Você tem que ter a temperatura abaixo de 10 graus. E a maior parte dos frigoríficos que existem dentro desse restaurante nunca tem a temperatura adequada. Então nós estamos sempre comprometendo a nossa saúde em função da temperatura, que não é a temperatura adequada, como também da questão da higiene. E queria aproveitar para dizer que existe já uma lei estadual, aprovada por essa casa, que dá o direito de qualquer cidadão adentrar numa cozinha do restaurante e vistoriar esta cozinha. Se ele encontrar qualquer tipo de irregularidade, ele pode ligar para o Alô Alerj, Segurança Alimentar, que a própria... Já existe até um Disque Segurança Alimentar na Alerj, Foi fundamental essa parceria da Comissão de Segurança Alimentar com a TV Alerj, de ter esse Disque Segurança Alimentar em que a população pode nos ajudar. Esses 2 casos foram vistoriados a partir de denúncias do Disque? Bem, o primeiro, que no caso foi o restaurante Mondego, foi através de uma senhora com o nome de Silvia, que se identificou através da central de comunicação
no meu gabinete, dizendo que ela tinha comido uma peixada, um peixe ensopado, alguma coisa nesse sentido, uma muqueca, e se sentiu muito mal, foi hospitalizada, ela teve uma grave crise intestinal. Acabou tendo uma intoxicação alimentar. Isso, uma intoxicação alimentar. Ela entrou em contato com o gabinete, depois através da Aloalerge. Nós detectamos isso e quando fomos fazer essa vistoria, ela ficou muito satisfeita que ela tomou conhecimento através da TV Alerge, que nos assiste sempre, e disse que o caminho é esse mesmo, a sociedade tem que participar, ela tem que buscar informação, e nada melhor do que o cidadão em ajudar com que as leis realmente possam, né, serem cumpridas. Se cada cidadão, antes de sentar para fazer a sua refeição, independe do restaurante, se ele estiver atento, ele for vistoriar a cozinha, ele pode nos ajudar no sentido de resguardar a saúde de todos nós. Até porque são muitos estabelecimentos, fica difícil ir um por um, checando todos, sem essas denúncias espontâneas, né? Mas eu queria voltar, deputada, na questão desse restaurante chinês, porque duas características me chamaram a atenção, já que a TV Alerj acompanhou essas vistorias. Uma delas é a questão da ausência de uma pia para os funcionários lavarem as mãos para manusear os alimentos. E uma outra questão importante, também significativa, nós temos visto até denúncias de outros casos na imprensa, diz respeito à questão de um alojamento para funcionários insalubre, quase numa condição análoga de escravo, né? É verdade. Nesse restaurante Shangkun, esse restaurante chinês, nós detectamos isso. Não tinha nenhum espaço físico adequado para o alojamento dos funcionários. Muitos deles até chineses. E eu até solicitei que fosse encaminhado à Defensoria Pública, ao Ministério Público, que tomasse providências cabíveis em relação à questão do direito do trabalhador. Porque realmente o alojamento onde eles ficam, né, é uma coisa totalmente insalubre, né? São colchonetes empilhados, não tem refrigeração nenhuma, não tem ventilação nenhuma, um calor insuportável. E por muitas vezes sujeitam a isso, né, na perspectiva de, quem sabe, um dia melhorar as condições de trabalho. E a questão da pia, isso aí, na maioria dos restaurantes, né, inclusive esses que são na Avenida Atlântica, eles não têm a preocupação com a questão da higiene. Então, para eles, o trabalhador, o funcionário, não precisa de ter um local para lavar as mãos, né? Basta utilizar vamos dizer, a torneira, a pia, onde lava-se as panelas, os alimentos. Então, uma coisa não poderia estar em encontro com a outra, né? A questão do alojamento do funcionário, da parte do bem do funcionário, deve ser uma coisa bem cuidada por parte dos empresários. Só que, infelizmente, no nosso país, os empresários, muitos deles, não digo todos, mas uma grande maioria, pensam só no lucro. E acabam fazendo do trabalhador, principalmente do trabalhador chinês, nesse restaurante Shangkun, é quase como se fosse um trabalho escravo, né? Insuportável o alojamento onde eles se encontram. Deputada, e nessa vistoria mais recente, mais 2 restaurantes em Copacabana vistoriados? O que foi constatado nesses locais? Quais foram as características também para a interdição desses locais? Bem, nas últimas 2 visitas foi o restaurante Mabis, também ali na Avenida Atlântica. Nós detectamos lá nesse restaurante, uma coisa que nos assustou muito, é que a rede, né, de drenagem, né, de esgoto, mas não é de água, não é do esgoto, né, das águas servidas. Onde você lava os alimentos, da pia que lava os alimentos, da pia que lava as panelas, que lava os pratos, os copos, a parte do encanamento está estourada. Então, fica transbordando a água o tempo todo. Eles colocaram um tapete por cima de borracha para tentar encobrir. E, na verdade, quando nós chegamos no local e fomos vistoriar, eu falei, essa água aqui vem de algum lugar. Levantamos o tapete. Quando nós levantamos o tapete, o que nós observamos? O cano estava o quê? Furado. Então, estava transbordando aquela água podre, né, que é uma água suja, né? E estava ali ocupando ali o espaço da cozinha. E, ao mesmo tempo, encontramos também produto com validade vencida, falta de higiene no preparo dos alimentos. Encontramos também condições insalubres por parte dos trabalhadores, porque a parte do alojamento deles também não chega nem a ser um alojamento, é amontoado de cadeiras com resto de mobiliário do próprio restaurante, onde eles trocam a roupa para poder trabalhar, e também não tem um banheiro que seja utilizado pelos funcionários, né? O banheiro dos funcionários estava interditado. Interditado ad eterno, não sabiam responder. Então, achamos melhor, através da vigilância sanitária, que nos acompanha sempre, de interditar também
esse restaurante Mabis, na Avenida Atlântica. E um outro restaurante também que fomos visitar, que é o Meia Pataca, muito famoso, né? No meio das pessoas que frequentam a Zona Sul. E encontramos lá uma situação muito parecida também. Encontramos lá fezes de rato na parte de trás, onde fica um amontoado de mesas, de cadeira, misturado com guardanapo, com matéria, com alimento, com arroz, com feijão, tudo ensacado. Encontramos uma questão insalubre também por parte dos funcionários. Lá também não tem pia para o funcionário também lavar as mãos. Utiliza a pia de onde se prepara os alimentos, então, onde se lava as panelas. E encontramos uma situação também muito estranha. Nós temos o exaustor, que tem que existir em toda a cozinha industrial. O exaustor desse restaurante Meia Pataca é da década de 60, então ele faz um barulho, né, um barulho imenso. Então as pessoas que trabalham na cozinha, além do calor, que não tem refrigeração nenhuma, o exaustor não funciona direito, funciona na parte de trás, é um barulho muito grande que incomoda todos, e o calor também, né? Não tem nenhum tipo de refrigeração ali. Acabam sendo submetidos a um estresse maior. Né? Maior, tanto do ponto de vista deles, que estão ali, né? Preparando os alimentos, como também, acredito eu, né, dos alimentos que estão expostos ali, que não tem nenhum tipo de ventilação. Então, é muito difícil essa situação e nós estamos observando essa questão, isso, vamos dizer assim, em todos os restaurantes que a fiscalização vai, da segurança alimentar, junto com a TV Alerj, encontramos sempre essa situação de, vamos dizer assim, de muita tristeza, né? E são problemas que se repetem, como a senhora falou, né? A comissão e a vigilância sanitária interditam o restaurante tem um prazo para se adequar àquelas regras, fazer as alterações necessárias e também recebe uma multa da prefeitura que a senhora, na verdade, está questionando esse valor aplicado pela prefeitura, né? O valor que é cobrado pela prefeitura na multa, por muitas vezes acaba até incentivando, né, o empresário ali continuar cometendo essas irregularidades. Porque é R$ 1.500 a multa, quer dizer, um valor muito pequeno, insignificante. Então, e é o mesmo valor para qualquer estabelecimento. Isso. E aí que é um complicador, porque se você tem uma multa que é baixa, de R$ 1.500, ela é muito baixa. Então, faz muitas vezes o dono do estabelecimento, ele pague a multa e continue cometendo as mesmas irregularidades. Então, nós temos que aumentar o valor dessa multa e, ao mesmo tempo, também fazer com que essa multa seja uma multa justa. Você não pode ter a mesma multa do restaurante em Ipanema, na Avenida Atlântica, no Leme, a mesma multa serve para o estabelecimento em Cascadura, em Bangu, em Campo Grande ou em Nilópolis. Eu acho que a multa ela tem que ser de acordo, né, com a planta de valores da cidade. A multa na Zona Sul, na Barra, tem que ser muito maior do que a multa em Cascadura, Madureira e em Campo Grande. Proporcional, né? Até o IPTU que é pago naquele estabelecimento. Eu acho, né, que você pegou esse gancho, queria até já afirmar aqui, né, nessa oportunidade, que nós vamos utilizar como parâmetro isso, né? O valor pago de IPTU para criar um percentual de variação do valor dessa multa. Sugerir, né, essa alteração. Essa alteração, né, que eu acho que vai ajudar bastante, aumentando a multa, colocando a multa um patamar maior. E quando a gente se refere à questão de interditar, como você falou, é bom explicar, de interdito o restaurante até que ele venha cumprir com todas as exigências da vigilância sanitária. E a Comissão de Segurança Alimentar faz esse acompanhamento, né, em conjunto para ver de perto. Por exemplo, no caso do Mondego, eu fui 3 vezes lá. As 3 vezes não foi possível reabrir. É claro que o dono dos restaurantes esperneia, ele reclama, mas se ele não cumpriu com as exigências, então ele não tem o direito dele garantido. Ele tem que cumprir o que determina a lei. É ter condições normais para o funcionamento, para não acontecer nenhum mal à saúde pública. O importante é a população, né, deputada? Sem dúvida nenhuma. Né? Deputada, vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco a gente vai voltar falando sobre os projetos da deputada Lucinha para tentar minimizar os impactos da crise financeira do Estado. A gente volta já já, não saia daí.